Bem-vindos, senhoras e senhores, ao canal Fala Calado e ao programa Ícones da Palhaçaria. Meu nome é Leandro Calado e hoje apresentarei para vocês um dos meus palhaços favoritos. Será que posso falar palhaço? Será? Chegaremos a uma conclusão ou não sobre isso. Senhoras e senhores, hoje contarei a história de George Carl. Ele que me inspirou a usar um chapéu e aprender os meus primeiros truques de chapéu. Sim, senhoras e senhores, falaremos hoje deste monstro da comédia física. George Carl. Antes de eu começar a contar a história de George Carl, eu gostaria de pedir novamente para todos vocês, por favor, se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se. Se você ainda não deu um like, dê um like. Se você ainda não deixou um comentário, por favor, vamos lá. Não é possível que um programa desse não te deixe alguma pergunta. Se não for para esse vídeo, para um próximo. Mas comente, tá bom? E se você gostar dessa série, por favor, compartilha. Duvido que você vai compartilhar. Bem, senhoras e senhores, George Carl. George Carl nasceu no dia 7 de maio de 1916 em Ohio, nos Estados Unidos. Ele já começou a trabalhar no circo logo na adolescência. Sim, senhoras e senhores, mais um palhaço de circo. Mas no começo ele não era um palhaço. Ele era um acróbata. Na década de 50, ele já trabalhava com a sua família. Na década de 60, George Carl decide trabalhar solo, trabalhar apenas com o seu personagem. Ele começa a fundir coisas da acrobacia cômica com silly dance, que é um tipo de dança, naquela época estava bem famosa, que é uma dança esquisita. Hoje a gente faz o floss e todas essas danças que tem no TikTok, né? Nessa época tinha os dançarinos excêntricos nos shows de vaudeville. Quando ele decide virar um palhaço solo, um artista solo, ele começa a fazer o circuito de variedades. Ainda na década de 60, ele começa a ganhar uma popularidade. Ele começa a se apresentar em alguns shows de variedades da TV, como por exemplo, Ed Sullivan Show. Ed Sullivan Show foi o show que, por exemplo, apresentou The Beatles para os Estados Unidos. Em 1975, ele tinha ganhado um dos maiores prêmios no mundo do circo, o troféu Golden Clown, no Festival Internacional de Circo de Monte Carlo. É um dos maiores prêmios do circo tradicional. Todos os circenses são loucos por esse prêmio. E esse é o prêmio maior, o Palhaço de Ouro, que é recebido pelas mãos dos príncipes de Mônaco. No dia 21 de março de 1985, aos 69 anos, ele se apresenta para todos os Estados Unidos em TV aberta no The Tonight Show with Johnny Carson. Esse programa, na década de 80, era um dos programas mais famosos da TV. É como o Jô Soares 11h30 ou o programa do Jô aqui no Brasil, sabe? Só para você ter uma ideia, Johnny Carson foi o programa que apresentou para os Estados Unidos Seinfeld.
Ele se apresentou com um número que deixou todo mundo de boca aberta, todos os Estados Unidos. A Europa já conhecia esse número, já estava se apresentando lá, mas no país dele ainda era novo. Ele foi para Johnny Carson tocar a sua gaita. Este número, que poderia ter sido resolvido tão facilmente, porque ele sim sabia tocar a gaita, foi um número que demorou quase 20 minutos. E conseguiu manter a atenção do público durante esse tempo na TV. Uma coisa que é muito difícil. Bem, era só tocar uma gaita. O problema é que até lá ele pode se distrair de várias maneiras. Com o seu chapéu, com o seu suspensório, e de repente ele começa a se emaranhar num monte de problemas. Sim, senhoras e senhores, é difícil explicar o número de George Cole. É um número que, antes de eu explicar, você tem que apreciar. Bem, George Cole se apresentou com esse número em Paris, em Londres, em Las Vegas, no Circo Real de Estocolmo. Tem fotos dele com a rainha da Inglaterra. Ele fez fama com esse número, sabe? Sabe aquele sonho que a gente tem de ter um número? Bem, ele conseguiu. Em 1995, já aos 80 anos, George Cole estreia no seu primeiro filme de Hollywood, Funny Bunnies, que foi traduzido aqui no Brasil como Rir é Viver. Se você ainda não assistiu esse filme, por favor, procure e assista. Nesse filme tem Jerry Lewis, tem Lee Evans, que é um comediante inglês incrível, maravilhoso. E nesse filme George Cole faz um ator cômico de vaudeville, de show de variedades. Vale a pena ver, vale a pena assistir. George Cole se despediu no dia 1º de janeiro do ano 2000. Morreu de câncer. E novamente, aonde está George Cole? George Cole está na corporeidade de vários outros excêntricos. Excêntrico? Sim, senhoras e senhores. Esse tipo de personagem que é mímico, mas trabalha com objetos... então ele não é mímico porque ele trabalha com objetos? Esse personagem que é um palhaço, mas não usa maquiagem, nariz ou qualquer figurino que... então não é... Esse personagem seria um excêntrico. Ele é muito próximo do ser humano normal, mas ele age com uma excentricidade, como as estrelas do cinema, por exemplo. Charlie Chaplin, Buster Keaton. É difícil classificá-los como palhaços. E também é impossível classificá-los como mímicos. Bem, podemos classificá-los como pantomimos e excêntricos. Hoje ainda, se você assiste alguns dos artistas que trabalham com a comédia física, como Bill Irving, Charlie Fry, Rob Torres, Avner, todos esses artistas têm uma influência de George Cole. Depois que você assiste George Cole e você vai assistir esses artistas, você consegue ver resquícios na corporeidade desses artistas. E não há nada de errado com isso, porque somos realmente a continuação. Provavelmente, George Cole também se influenciou com outros artistas. Bem, senhoras e senhores, deixarei vocês agora com ele, George Cole e a sua obra-prima.